Oi, eu sou a Luísa, sejam bem-vindos ao Aquela Feminista Podcast. Tô super empolgada de começar essa nova temporada e a gente já vai começar com o pé direito. Mas antes de tudo, se você ainda não tá seguindo, vai lá no Instagram, @luisathz, e também no Instagram do podcast, @aquelafeministapodcast, e já começa a seguir a gente. Você também pode seguir a Let's Be Cash, que é a produtora desse conteúdo. Então vamos lá. Hoje, para começar a temporada, eu trouxe a Luana, que é psicóloga de mulheres e especialista em trauma e relacionamentos abusivos. Oi, Luana, seja bem-vinda. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Não sei que horas vocês vão estar ouvindo. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Eu também estou muito feliz de te trazer, eu acompanho o conteúdo da Luana. Sigam ela também, fala aí seu arroba para todo mundo te seguir. @DebsLuana. Perfeito, simples, direto ao ponto, vai estar aí tudo certinho para vocês também na descrição do episódio. Então vamos lá, para começar a temporada, a nossa pergunta de hoje é: como ajudar uma amiga no relacionamento abusivo? E eu conversei com a Luana porque eu queria muito falar sobre esse tema, que eu acho que todo mundo já acompanhou uma amiga passar por um relacionamento abusivo, alguma situação tóxica, e a gente sempre tem um impulso muito grande de querer ajudar e tirar nossas amigas porque a gente quer o melhor para elas. Então a gente vai começar falando. Primeiro eu queria que você respondesse pra gente como identificar, né, que eu acho que é o primeiro desafio, identificar esses sinais de abuso dentro de um relacionamento. Quais são os sinais que a gente pode procurar, pra que a gente sempre fica com essa sensação: será que eu tô louca? Será que eu tô vendo isso? Será que é alguma coisa da minha cabeça? Porque a gente tá fora do relacionamento e às vezes não é tão fácil de identificar. Como que a gente pode perceber esses sinais? Então, eu acho que uma das grandes questões que a gente tem é porque a gente fica tentando interpretar o casal, mas nem sempre o casal na sua frente é o casal que está acontecendo ali nos bastidores, né, entre quatro paredes. Então, assim, uma das coisas que mais aparecem, né, assim, que mais são visíveis, são os comportamentos dessa menina, dessa mulher, dessa sua amiga que muda, né? Então, em geral, a gente vai conseguir observar, assim, que talvez ela era uma menina mais comunicativa, uma mulher mais segura, que ela se vestia de uma forma X ou Y, depois ela parou de se vestir daquela forma, né? Que ela era mais extrovertida, mais comunicativa, e agora ela tá mais isolada, ela tá mais calada, né? Que antes ela era sempre a que organizava o rolê, e agora ela já não chama mais para sair, ela sempre tá ocupada, nunca pode aparecer nos compromissos que as amigas combinam, né? Então é uma mudança de atitude, uma mudança na rotina, né? Na forma de se comportar, de se comunicar, às vezes mudanças nos valores mesmo da pessoa, né? Antes ela não tinha um valor X, e agora ela tá mais tradicional, mais conservadora em algumas coisas. Então essas mudanças, elas apontam para alguma coisa que está acontecendo na vida dessa mulher. Às vezes mudança de humor também, tá mais triste, mais insegura, com mais medo, né? Então, essas mudanças externas, elas vão refletir alguma outra coisa que está acontecendo no mundo interno dessa pessoa. E fica mais fácil saber por aí. Perfeito, é a primeira coisa que a gente vai começar. Igual você falou, às vezes as interações do casal são super normais na frente dos outros, né? Até porque nada de muito óbvio, a princípio pelo menos, né? Depois você começa a reparar, mas essas dicas são muito boas mesmo, e a gente percebe isso em muitos relacionamentos, já deixar de orelha em pé, né? E aí, conforme a gente vai percebendo isso com essa amiga, por exemplo, e vai olhando esse tipo de comportamento e percebendo esse tipo de comportamento nelas, o que a gente pode fazer para ajudar? Que eu acho que esse é o grande desafio, né? Porque dá vontade de sacudir a pessoa, porque você vê a pessoa mudando e às vezes, é lógico, cada relacionamento vai pedir um certo nível de comprometimento ali, e a gente fica mesmo, quando tá apaixonada no começo do relacionamento, você acaba fazendo coisas diferentes que o parceiro gosta, e isso é verdade pros dois lados, né? Você acaba pegando um interesse ou outro, mas quando a gente começa a ver, ir por esse caminho e ver que tá realmente mudando aquela pessoa que a gente conhece, a gente fica com vontade, assim, fala assim, mas como assim? E dá umas patadas, assim, às vezes, né? Que eu acho que não é a melhor solução, mas, tipo assim, nossa, agora vai fazer só o que fulano quer, nossa, mas você não sai mais, você tá muito diferente. Como que a gente pode, de fato, ajudar essa amiga?
Uhum. Bom, eu acho que primeiro de tudo é aquela questão assim, né? Relacionamento abusivo, a gente tem um bonequinho dele, né? A gente imagina ele acontecendo de uma forma X. E aí, é, na maior parte das vezes, na verdade, ele não é aquele relacionamento que é escancarado abusivo, né? Assim, para chegar no ponto de uma coisa muito grave, assim, no sentido de uma coisa mais visível acontecer, já caminhou para muita coisa, né? Em geral, a gente vai ter, na grande maioria das vezes, vai conviver com relacionamentos que são de abuso sutil e etc, né? E aí, o que que acontece? A gente percebe que essa pessoa, né, que tá vivendo isso, ela tá confusa também, né, que ela tá mais tímida, que ela vai perdendo o brilho, né, e aí tem essa tendência mesmo Uhum. de querer, de alguma forma, avisar ela que ela tá vivendo isso, né, uma necessidade. Mas eu sempre falo, assim, que existe uma tendência muito grande, até mesmo por conta do nosso medo em relação ao que está acontecendo com essa mulher, que a gente reproduza o comportamento abusador quando a gente faz isso. E eu acho que essa é a grande questão, assim, porque a gente entende que ajudar uma mulher que está no relacionamento abusivo é arrancar ela de lá mesmo. A gente pensa que o quanto antes a gente contar para ela que o que ela está vivendo é abuso, mais rápido ela vai sair, melhor vai ser, e a gente vai evitar um monte de problemas, né? Só que o que acontece, na maior parte das vezes, é que se a gente faz isso, ela vai se isolar ainda mais, dependendo de como está a situação, porque ela vai se sentir controlada, né? E aí eu acho que esse é o ponto, assim, entender a linha tênue entre controle e cuidado, que Uhum. acontece dentro do relacionamento abusivo, essa confusão entre controle e cuidado. Então, geralmente a vítima, ela vai ficar confusa, né? Porque, como eu disse, na maior parte das vezes os abusos são sutis, então ela vai entender que ela está sendo cuidada e muitas vezes Uhum. ela vai ficar assim, será que ele está mesmo? Não, mas ele está cuidando de mim, ele está preocupado comigo, né? Disponibiliza afeto em alguns momentos, né? Isso vai gerar confusão. E a gente também, na nossa cultura, como a gente foi educada, a gente também confunde controle e cuidado. E aí a gente tem essa tendência, muitas vezes, em ser invasiva, em querer implementar na pessoa aquilo que a gente considera como verdade, né? Entra num lugar de julgamento, e isso, ao invés de ajudar, acaba dificultando porque afasta a pessoa. Então, para ajudar alguém, a gente precisa ouvir as necessidades dessa pessoa, né? E não implementar nessa pessoa aquilo que a gente considera que é melhor para ela, porque a gente não sabe quais são os pilares que estão sustentando essa pessoa naquele momento. Não Uhum. adianta a gente querer arrancar um pilar sem colocar pelo menos uma pilhinha de livro embaixo, Sim. né? Então tem uma coisa que a gente precisa organizar aí que está muito nesse lugar entre essa linha tênue aí de cuidado e controle. Não, arrepiei de novo, né, quando você falou e emocionei, porque eu acho que é exatamente isso, assim, nosso impulso, pelo menos falo por mim quando vejo minhas amigas passando por isso, e também fui alvo disso quando eu passei por um relacionamento mais tóxico, e a gente tem esse desejo mesmo, acha que cuidado é o controle, né, assim, mas não é possível que ela não tá vendo, não é possível que ela quer ficar nisso, e é muito mais complexo que isso. E eu tenho uma pessoa próxima que é muito maravilhosa e a gente estava conversando sobre uma terceira pessoa que é um relacionamento muito complicado, de muito tempo. Por muitos anos, elas foram afastadas, elas eram mais próximas e ficaram afastadas, porque é muito difícil ser rede de apoio nessa situação. E aí tinha essa questão, ela começou a se sentir julgada, e aí, depois de um tempo, ela acabou voltando e desabafando, e ela falou assim, e a gente, nossa, mas você tem que falar mais verdades pra ela e tudo. E ela falou assim, mas eu não posso, ela não dá conta disso. Por tanto tempo a gente ficou afastada e ela não tinha ninguém com quem contar. E agora ela veio desabafar pra mim, porque não tinha outro jeito, e eu vou ter que engolir o meu incômodo e fazer alguma coisa com isso, porque... E a gente ficou, não, mas você não fala o suficiente. E é isso que a gente acha, que o resultado final tem que ser sair. Mas nem Uhum, sempre vai ser isso. E nem sempre é isso que ela precisa, né? uhum, uhum. Eu acho que uma das grandes dificuldades, né, de nós como sociedade no todo, mas também como amigas, e como pessoas, é de fato se conectar com o outro para entender
a necessidade do outro, né? Assim, e isso acaba fazendo com que a gente entre num lugar de muito julgamento, de muitas regras, né? Então, às vezes essa pessoa não vai sair desse relacionamento, às vezes ela vai casar e vai morrer naquele relacionamento, né? Então, e a gente precisa aceitar isso como uma possibilidade, porque no momento que a gente não aceita isso como uma possibilidade, a gente entra num lugar que é de barganhar com essa amiga também, que é a mesma coisa que o abusador faz. Ah, mas então se você continuar com ele, então eu não sou mais sua amiga, porque eu não tolero ele, porque eu não aguento a cara desse cara, porque ele é isso e aquilo, né? Fala um palavrão, mas... e, e tudo mais, então, né, eu não vou mais frequentar a sua casa, eu vou me afastar. E claro, isso é também uma possibilidade, né? Todo mundo tem seus limites e tudo mais, Sim. mas precisa ter uma consciência a respeito disso, assim, que a rede de apoio também precisa receber apoio, né? Mas é importante perceber que se eu barganho a minha amizade, se eu barganho com essa minha amiga esse apoio que eu tô dando para ela, eu tô fazendo um jogo de manipulação com ela também, né? Então, é importante isso, assim, o cuidado, ele vai muito nesse lugar da gente ouvir verdadeiramente, né? Da gente atender, acolher, fazer aquele movimento de, então, fulana, o que você precisa? Eu tô vendo que você não tá legal, que, né, já tem alguns dias que você tá mais distante, tá acontecendo alguma coisa? Você quer me contar alguma coisa? Mas para a gente chegar nesse lugar, a gente tem que estabelecer uma relação de segurança, de confiança, né? Porque não adianta eu ter falado um monte de coisa para a pessoa hoje, julgado ela, ter falado para ela que ela tem que sair dali porque ela é fraca, porque ela é insegura, porque ela não merece isso, porque isso. E de repente amanhã eu amanhecer e falar, então, agora estou disposta, porque isso vai gerar uma quebra nessa relação, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, assim, de compreender de fato o que é cuidar de alguém, porque ser rede de apoio é cuidar de alguém. Isso que você falou do isolamento é muito perigoso, né? Porque permite um escalonamento e impede que essa pessoa tenha para onde ir quando alguma coisa pior acontece. Porque às vezes ela tá ali e acha tudo bem, mas às vezes não tá tudo bem para ela também, né? E ela não vai ter pra quem contar isso quando chega no... Porque, assim, relacionamento abusivo tem um limite que vai se mudando, né? Assim, que vai evoluindo. Então, tem um limite aqui, eu empurro esse limite um pouco pra frente, empurro esse limite um pouco pra frente. Mas, mesmo que... Vai ter momento que ela não vai querer empurrar o limite. Só que ela não tem ninguém pra quem contar. Ela não tem ninguém com quem desabafar, pra quem... Onde ela vai? Para onde ela vai? Com quem que ela vai contar se não tiver essa pessoa, né? E isso acaba atrapalhando até na hora da gente perceber realmente alguns limites que a gente tem que ser mais firme, né? A gente conversou sobre isso da outra vez. E eu queria que a gente falasse um pouquinho também sobre esses sinais, porque, é claro, a gente tá falando aqui, o objetivo não é arrancar a mulher dessa situação, é trazer para ela o que ela precisa, conforto, rede de apoio, amizade, alguém para sair para tomar um café, que não julgue, que dê esse carinho para ela, esse cuidado, que seja só cuidado e não controle, né? Porque o controle confundido com cuidado tem que estar do outro lado, não do lado da rede de apoio. Mas vai ter um momento, pode ter um momento da gente precisar interferir de uma maneira mais drástica, né? Queria que você falasse desses sinais pra gente. Realmente, assim, primeiro, né, o isolamento, ele é um problema muito grande, porque quando a gente fica isolada, a gente perde referência para todo mundo, né? Perfeito. Então, isso é um ponto que é para todo mundo, né? Assim, quando a gente fica isolada, a gente perde referencial, a gente fica mais estressada, a gente fica mais ansioso, a gente não tem o gasto energético que a gente precisa para regular as nossas emoções, né? E quando uma mulher está num relacionamento abusivo e ela está isolada, a única referência dela é o abusador. Então, quando a gente faz esse movimento de controle e a gente acaba colaborando para ela isolar, a gente fortalece a relação dela com o abusador, porque tudo que ela vai ter de referência para pautar os valores dela, o que ela está sentindo, se aquilo que ela está vivendo de fato é algo normal dentro de um relacionamento ou não, vai vir dele, né? Então vai ser ele que vai dizer, que vai julgar se ela tá sendo uma boa companheira ou não, se aquele comportamento dela tá certo ou não, né? Assim, certo do ponto de vista de dentro dos valores que
que contribui para uma boa relação, né? Vai ser ele que vai dizer se ela é insegura ou se ela é segura, se ela é bonita, se ela é feia, se ela tem uma boa autoestima, se ela não tem uma boa autoestima, se ela tá vendo coisa demais ou se ela não está vendo coisa demais. Tudo vai ser ele que vai dizer. E isso é extremamente problemático. Por quê? Porque aí, então, quanto mais ele é a referência dela, mais colada nele ela vai ficar, porque ela vai ficando cada vez mais insegura mesmo. Sim. Então, quando a gente... E aquela sensação de nós dois contra o mundo, ninguém entende a gente, ninguém vê o que a gente tá vivendo, porque realmente tá todo mundo longe, então ninguém tá vendo, então eu posso te falar o que é de verdade. Você tem que confiar no que eu tô falando, né? Sim, e aí isso fortalece ainda mais a dependência que vai se criando intencionalmente, né? E é muito comum que há um desligamento, né, das amigas e tudo mais, tanto por colaboração das amigas sem querer, né, assim, sim, lógico, nesse lugar de, às vezes, julgamento e tudo mais, mas também porque quando ele se fortalece, ele também quer afastar ela de outras referências. Sim. Né? Então, tirar essa mulher do isolamento é, tipo, o primeiro ponto, o mais importante. Porque no momento que ela sai do isolamento, ela vai ter a oportunidade de conhecer novas formas de se relacionar, né? Ela vai começar a entender assim, poxa, isso que eu tô vivendo me deixa tensa, ansiosa. Quando eu tô aqui com essas pessoas, com as minhas amigas, eu me sinto relaxada, confortável, com espaço. Isso não pode ser normal, né? E aí ela tem a oportunidade de conviver com outros casais que têm uma relação mais saudável, e aí ela olha e fala, nossa, mas meu companheiro nunca me permitiria, por exemplo, fazer isso. Sim, é claro perfeito. que dentro de relacionamentos a gente tem regras e regras que são construídas dentro de um contrato, mas de uma maneira saudável, né? Sim. Agora, assim, esse aprisionamento, né? Essa sensação de pouco espaço, de medo, de estar o tempo inteiro em alerta, não é normal dentro de um relacionamento, né? Então, quando ela tem a oportunidade de ver um casal funcionando de uma maneira saudável, ela vai criar referências, e ela precisa de referências. Sim. Então, a gente ajuda indiretamente também, a gente não ajuda só diretamente, né? Por isso que é importante, às vezes, a gente se submeter dentro dos nossos limites, claro, a estar perto desse cara, assim, porque eu sempre bato nessa tecla, porque eu acho, assim, muito comum, sabe, assim, muito comum, eu mesma já em outros momentos da minha vida, sem o conhecimento que eu tenho hoje, já fiz esse movimento de dizer, eu vou me afastar da fulana, porque eu não aguento esse cara é um idiota, esse cara é muito ruim, e se ela quer ficar com ele, então ela escolheu ficar com ele, e aí ela vai ficar a vida dela, e eu não vou mais me submeter a isso, né, só que eu perdi a oportunidade de, por exemplo, ser ali para ela algum lugar que ela balize a experiência que ela tá vivendo, né? Então, acho que esse é um ponto muito importante, assim, a gente entender que as referências dela estão bagunçadas, que as emoções estão bagunçadas, né? Que não existe ali, dentro de um relacionamento abusivo, um local seguro para que ela possa se analisar de maneira mais honesta, porque não tem essa necessidade, né? Não tem esse espaço. Não existe essa questão. Mas isso é isso, né? E sobre essa questão do momento de romper essa barreira, né? Então, sempre falo assim, que quando chega num ponto em que há um risco de vida, na maior parte das vezes, essa violência já está mais escancarada mesmo. Então, outras pessoas estão vendo, né? O que está acontecendo. E aí, quando a gente vê que já tem essa coisa de gritar na frente dos outros, né? De uma agressão verbal, significa que esse homem tá tão seguro, que ele acha que ele pode fazer o que ele quiser, que ele não vai perder essa mulher, ele já tá, né, no poder extremo dele. Então, a gente começa... Porque o olhar social, ele é um limite muito grande de se comprar, né? Então, quando quebra isso, do ponto de vista social, isso já é um sinal muito importante, né? Quando esse homem, ele é um homem que faz uso de álcool e outras drogas, isso também é uma questão, né, que é importante observar e tudo mais. Mas quando essa mulher aparece, por exemplo, com roupas sempre muito fechadas, a gente pode começar, que a gente já tem um indício, né, não vem de agora, então você tá ali, aí roupas muito fechadas,
aí não comunica nada, ela tá sempre tensa, não fala nada, né? Ela pode estar até presente nos eventos, mas se ele tá perto, ela segura demais, a gente começa a entender que tem alguma movimentação ali que tá estranha. E aí tem hora mesmo, quando ela comunica, quando ela conta que teve uma briga mais intensa, né? Que alguém, por exemplo, interfonou em casa porque estava gritando, e às vezes conta, sem muito essa noção de que aquilo é tão grave quanto é, porque esse limite vai sendo alargado aos poucos, né? É um momento que a gente, muitas vezes, vai precisar fazer uma intervenção um pouco mais intensa, no sentido de dizer, ó, tá acontecendo isso, você tá percebendo que tá acontecendo isso? Acho que a gente precisa procurar ajuda. Será que você não precisa, né, procurar uma psicóloga, né, especializada nisso? Será que você não precisa pedir ajuda para uma pessoa da sua família? Porque você vai precisar de um amparo para criar, pelo menos, uma rota de fuga, um jeito de sair dali no momento específico, né? E aí, assim, outros pontos, né, que é falar com as pessoas próximas, né? Então, assim, às vezes a gente tem esse lugar da lealdade, né? Ah, eu não vou contar pra ninguém, porque a pessoa me contou e eu preciso guardar isso, é uma informação que ela me contou, ok, mas até a página 2, Sim. Né? Quando eu entendo que a coisa tá ficando mais grave, eu preciso contar com uma pessoa da família que seja de confiança, né? Eu preciso, muitas vezes, fazer uma denúncia anônima, assim. Então, se a coisa está acontecendo na hora e eu estou vendo, às vezes ela vai contar por WhatsApp, às vezes a gente está num evento juntos e acontece, liga no 190. Você falar que foi você que ligou, pode ter sido qualquer pessoa, um vizinho, alguém passou e viu e tudo mais. Porque aí você protege também o seu lugar ali para não te afastar ainda mais, né? Exatamente. É muito importante preservar esse lugar de confiança, porque ele é muito delicado numa pessoa que está vivendo isso, né? Mas fazer a denúncia anônima é importante, contactar uma pessoa da família é importante, sugerir a procura de profissionais especializados é importante, né? Tudo isso são caminhos quando a gente vai vendo que a coisa está escalonando. E é claro que mesmo que não esteja escalonando, se a gente tem espaço para falar sobre alguma coisa nesse sentido, né? É importante falar. Mas sempre desse lugar de ouvir também, porque eu acho que é isso. Assim, a gente ouve já com um discurso meio pronto do você tem que sair daí, pronto, acabou que você não merece isso, você não precisa passar por isso, né? Exatamente. Não, Luana, maravilhoso. Amei conversar com você, eu acho super importante todos esses... Acho que a gente tocou realmente nos tópicos mais importantes e agradecer duplamente a Luana por estar aqui hoje, porque eu vou contar pra vocês, a gente gravou esse episódio semana passada com outro objetivo, era para ser só um conteúdo mais rápido para a rede social, mas nosso papo foi tão bom e tão importante que eu queria no máximo de mídias possíveis, e eu falei, eu preciso voltar com um podcast, porque esse tipo de conversa aqui vai dar muito certo e, assim, é muito importante. Eu precisava espalhar o máximo dentro da minha possibilidade, então, assim... Te agradeço muito por ter topado fazer esse papo essas 2 vezes comigo. Você já tá esperando esse convite há um tempão. Tem 1 ano que eu convidei a Luana pro podcast. E tudo aconteceu, mas eu tô muito feliz de ter você aqui. Espero te ter de volta para vários outros temas, que tá super aberto para isso. Sinta-se à vontade para usar esse espaço. Muito obrigada, viu, Luana? Eu que agradeço. Eu gosto muito de falar sobre isso. Eu acho que realmente é muito importante que a gente divulgue cada vez mais, né, sobre essas questões de violência doméstica, violência de gênero, porque é um movimento significativo esse da gente começar a desvelar as coisas, né, da gente tirar... desnaturalizar muitas coisas que são naturalizadas, né? Então, fico muito feliz de poder ter esse espaço para poder falar de algo que é muito caro para mim, né? Muito importante. Não é só meu trabalho, mas é meu sentido de vida, né? E eu também sou uma sobrevivente de relacionamento abusivo. Então, eu acho que estar aqui para poder falar, né? E dizer o quanto é importante a gente receber esse cuidado é muito significativo. Então, muito obrigada. Eu espero também que a gente tenha outras pautas, outras oportunidades aí. Obrigadão. Muito obrigada, Luana. Um beijo. Até mais. Até.
Esse foi nosso primeiro episódio da 3ª temporada. Então, sim, tem 3 temporadas. Se você ainda não escutou, pode correr lá e escutar o resto. Tem muita coisa bacana pra vocês. Lembrando que agora tem um Instagram específico do podcast, então você pode ir lá, @aquelafeministapodcast, e conversar com a gente, interagir. Eu vou adorar ver vocês por lá. E pra quem já escutou tudo até aqui, eu vejo vocês semana que vem. Qualquer dica ou sugestão de tema de episódio, pode colocar nos comentários. E é isso, beijo. Até semana que vem.